Eu quero falar agora do ex-governador do Ceará e ex-ministro da Integração Nacional da Fazenda. Repare muito bem, Ciro Gomes está aqui com vocês, voltando ao tucanato cearense. Meus amigos, em um evento que aconteceu em Fortaleza. Vai ser difícil não fazer a imitação do meu, né? Diretamente de Fortaleza, pessoal, e contou com a participação de aliados de ninguém mais, ninguém menos que Jair Bolsonaro, acredite se quiser. Ciro Gomes, como esperado, pessoal, fez duras críticas ao PT e às ações orquestradas pelo Planalto nos últimos tempos contra as suas andanças políticas, os seus projetos políticos. Eu proponho que a gente confira aqui um dos principais trechos agora. Vamos lá. Repare bem, quando o Lula se elege, chama o José Alencar do PL. Quando o Lula resolveu lançar a Dilma, já avisado que as coisas podiam ser gravemente traumatizadas, como infelizmente aconteceu, eu falei isso muitas vezes, ele chamou a polêmica figura do Michel Temer. Quando agora, mais recentemente, o Lula quis se eleger por quase 1% apenas de diferença do Bolsonaro, depois de todas as dificuldades que passou, quem ele chamou para ser o vice? Geraldo Alckmin, fundador do PSDB, agora socialista. Aqui não tem ladrão. E lá, dá para dizer isso? Repare muito bem, repare muito bem. Cara, eu confesso que eu tô animadíssimo aí com o possível retorno de Ciro Gomes, mas sei que o Diego Tavares e o Mano Ferreira têm uma tese um pouquinho mais exótica do que de fato ele possa estar planejando, mas... É do Diego. É do Diego a tese, então vou tirar do colo do Mano aqui. Diego, vai que é sua então, vai, apimenta essa história aqui, mas claro, se defrontando, para começar no teu comentário, por favor, com a fala que a gente acabou de repercutir aqui diretamente de Fortaleza, do Ciro Gomes. Olha, Marinho, realmente eu acho que essa filiação do Ciro Gomes no PSDB é o movimento político mais estranho desse contexto de 2026, né? E eu acho que ele representa uma refundação tanto do partido quanto do próprio Ciro Gomes. Só tem que ver aí se, por acaso, Ciro Gomes vai subir no muro ou se o Ciro Gomes vai tirar o PSDB de cima do muro, né? Essa é... A depender da fala de ontem. Essa é a grande dúvida. Me parece que o tucanato está descendo do muro, né? Perceberam que ficar lá empoleirado não está dando muito resultado. Mas eu acho que esse movimento do Ciro, que já foi anunciado pelo próprio presidente do PSDB do Ceará como uma pré-candidatura ao governo do estado, é um teste de base, testar a imagem para se projetar nacionalmente. Eu acho que vem aí um balão de ensaio de uma candidatura presidencial do PSDB para sentar na mesa de negócios e negociar um posto de vice-presidente nessa chapa do arco de centro-direita que também está em construção aí entre o PL, os partidos do centro, as lideranças também do centrão, visando a derrota de Lula em 2026. Então, a minha aposta, a aposta polêmica que eu fiz é uma chapa Tarcísio para 2026. Tarcísio presidente e Ciro Gomes vice. Passarinho que anda com tucana, mas com o bico quebrado, meu amigo. Repare muito bem. Agora vai ser o PT na frente e eu com o tucano atrás, assim, cutucando atrás do PT. Vou cutucar muito no tucano. Vamos lá, David Itar. Não, sabe o que eu conversei hoje de manhã com o Felipe Monteiro? Olha só. O PP. Saudade, é muito próximo. Queremos vocês. E virou Ciro, tucano, né? Também, né? Exatamente. Porque é muito próximo, né? E o Ciro, inclusive, tá aqui em São Paulo, né? A gente eu queria saber de bastidores qual que é a intenção do Ciro de fato. E aí... O que você quer saber, o cara pálido? Quero saber qual que vai ser a projeção dele. Se realmente é o governo do Ceará, que eu acho que se ele corre o risco também de perder pelo governo do Ceará, ele fica muito enfraquecido politicamente e aí pode realmente colocar as chuteiras e pendurá-las, né? Agora, qual que seria a projeção também se ele fosse pro Planalto? Tá, como vice de alguém, como realmente cabeça de chapa, e quem seria o vice dele potencialmente? Porque ele tá no PSDB agora, então... Eu também quero saber qual é o número da Mega Sena. Eu quero saber o número da Mega Sena, eu quero saber se o Botafogo vai pra Libertadores. Mas eu acredito que ele tem força, sim, de mexer no cenário político, concorrendo ao Planalto, né? Porque é uma pessoa que ele se adapta, né? Até o Mano trouxe uma expressão que é muito utilizada, que ele é um camaleão, ele se adapta. E só um dado objetivo pra gente pautar o debate aqui, mano. O Ciro, ele já aparece nas pesquisas com um percentual de intenção de voto maior do que os governadores que já se lançaram há muito mais tempo à presidência da República. Ele aparece ali 12 a 15%. Do Caiado, né? Eu vou ver aqui no chat, pessoal, inclusive, tá comentando nossa audiência. O que vocês querem? Que o Ciro tem mais intenção de voto que o Caiado. Quando o Caiado tiver mais de 1,5%, né? Eu vou pegar quem colocou isso no chat. Mas o Ciro é um camaleão porque vale lembrar
Primeiro, a família dele tem tradição na política. E ele nasce Os na Ferreira política, Gomes. exatamente, que são uma família muito importante de Sobral, né? Interior do Ceará, que também se tornou uma cidade de referência em educação. E isso é uma vitrine muito importante para o projeto político da família Ferreira Gomes, que agora está rachada, vale dizer, né? Porque Ciro e Cid Gomes, seu irmão, que também foi governador do Ceará, estão rompidos. Cid Gomes faz parte da base de apoio ao governo Lula e a base de apoio no governo do Ceará atualmente, enquanto o Ciro se coloca na oposição, tanto a Lula como no governo local no Ceará. Mas ele nasce politicamente ainda no PSD, partido que havia sido, do PDS, perdão, partido que havia sido o herdeiro da Arena, ainda o partido de apoio do regime militar. Depois, ele migra para o PSDB e surge nacionalmente como um governador apadrinhado por Tasso Gereissati e como um símbolo de um jovem reformista, a ponto de ter sido alçado, saindo diretamente do governo do Ceará para o Ministério da Fazenda, para encabeçar o contexto de sustentação do Plano Real quando Fernando Henrique era candidato à presidência da República. Então foi um período curto onde ele foi chamado ali como um símbolo de um jovem reformista. Depois ele acabou se aliando ao trabalhismo e virou a principal figura do PDT por muitos anos, não sem antes ter passado pelo PPS, onde foi candidato a presidente pela primeira vez, o PPS, que é o ex-Partido Comunista. Então, assim, é uma salada de frutas partidária e agora ele retoma o partido que primeiro projetou nacionalmente, o PSDB. Então, é uma volta às raízes que, num contexto em que todos nós sabemos, o PSDB se esfarelou completamente e perdeu a relevância nacional que tinha, o que também é um pouco o contexto do Ciro nacionalmente, né? É difícil encontrar quem veja nele um potencial de crescimento tão grande assim. Então, Tá claro, né, mano, que ele cansou de dar murro em ponta de faca, cansei de dar rasteira em porco pra comer guabiroba. Cansei desse troço. Então ele voltou para o amado Ceará dele, onde ele realmente dá as cartas, tem uma capacidade de articulação diferenciada, acenando ali para os bolsonaristas, Capitão Wagner, até petistas dissidentes ali da gestão Camilo Santana e seu sucessor. Enfim, André Fernandes estava no O próprio André Fernandes, claro, fazendo essa coalizão ampla. E, enfim, tem essa chance real, mas chance real do quê? O Ceará que ele ajudou a virar referência lá atrás, hoje em dia, meu amigo, o crime organizado no Ceará está verdadeiramente expulsando populações inteiras dos seus lares e tornando cidades fantasmas para virarem bases dos respectivos... Enfim, o Comando Vermelho já se faz presente por lá. Tem até licitação, entre muitas aspas, tá? Licitação clandestina para acesso e provimento de internet para empreendimentos locais no Ceará, que talvez seja um dos pontos mais inflamados desse corpo adoecido chamado Brasil e do câncer chamado os narcoterroristas que vêm tomando o Brasil afora. Então, é um problemão e tanto, é um Ceará completamente diferente do que ele se defrontou no passado, mas, enfim, ele disse, né, talvez até de uma forma idealista, ele dizendo que eu morro pelo Brasil, mas eu mato pelo Ceará. Eu acho que esse foi um recado claro do que a gente pode esperar desse enfrentamento que ele está se propondo. Doutora Priscila Silveira, arredondando a bola aqui, a gente segue em frente. Sim, ele tem um capital político importante, né, no Ceará e até a gente pode até falar no Nordeste como um todo, porque ele é uma figura conhecida e eu acho que até em razão disso ele desponta um pouco realmente à frente do Caiado, que fica ali um pouco mais na região central do país. Isso é uma questão que faz as pesquisas eventualmente colocá-lo à frente. Agora, uma outra coisa que é importante, a pedido de quem teria sido feito esse retorno dele ao PSDB? Eu acho que eu tô com o Diego. Em que sentido que eu estou com o Diego? Eu acho que ele visa mais a questão de se associar numa vice-presidência, numa disputa a vice-presidente. Por quê? Porque se fosse para ele ficar com relação a governador do estado dele, não haveria essa necessidade, pelo menos por hora, dele sair do partido Total. que ele, né, tinha. Então, eu acho que ele está visando uma questão nacional e não se nega que uma das questões deficitárias da direita é realmente o capital político do Nordeste. Então, eles são, na verdade, deficitários. Então, eu acho que, nesse sentido, ele se somaria, sim, à direita para poder pegar, de alguma maneira, os votos do Nordeste, Marinho.